Adão, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo. Por causa da serpente tentadora, o nosso mestre te expulsou do paraíso. Adão, Adão, mas em compensação, o teu pobre coração, que era pobre, pobre, muito pobre de amor, cresceu e eternizou. Meu Adão, o teu pecado encantador. Marchinha de Benedito Lacerda e Oswaldo Santiago, Carnaval de 1936. Capítulo 4. Homo Novus, Projeto Adâmico. Porque junto de vós está a fonte da vida. Salmos 36:9. Homo Novus, Projeto Adâmico. Por toda parte a vida tece seu formidável caminho. Onde houver luz, uma centelha de fogo ou um fio de molécula proteica em que se agarrar, haverá duplicação, reprodução e vida. Nosso planeta é abundante de seres dispersos por todas as regiões e temperaturas, sob as mais diversas formas. As espécies de insetos classificadas até o momento ultrapassam 1 milhão. No meio aquático, mais de 25 mil tipos de peixes já foram catalogados pelos biólogos. Uma infinidade deles não foi sequer descoberta. Pelo céu, a quantidade de aves ultrapassa 9 mil espécies. Cerca de 400 mil variedades de plantas colaboram com a regulação do sistema de gás carbônico e oxigênio da atmosfera. Bilhões de homens e mulheres respiram e sobrevivem apesar de tudo. A vida acontece, e isso independe da nossa compreensão. Mas não é só isso. Uma inteligência extraordinária comanda os intrincados processos que se desdobram a cada instante no interior das unidades vivas, as células. São reações e transmissões químicas sobre as quais pouco sabemos e pouco compreendemos, mas percebemos que funcionam como uma orquestra em plena harmonia e afinação. E nela cada componente se comunica, direta ou indiretamente, com o todo do qual é imprescindível. Interagindo entre si, cadeias de ácidos nucleicos e aglomerados de proteínas estabelecem a base da existência e integridade física dos habitantes da Terra, das atuais bactérias aos extintos dinossauros. Mas como é que as moléculas formadoras dos ácidos e proteínas sabem identificar suas funções e seus propósitos? E quanto aos átomos de que se compõe a matéria? Quando é que eles deixaram de ser pequenas partículas isoladas para constituir vida? Desde as primeiras aglomerações dotadas de tradição e cultura, a humanidade quer saber como sucedeu a manifestação da vida e, por consequência, como se fez o homem. Os gregos acreditavam na geração espontânea em que, conforme os pensadores, a matéria viva era produzida a partir de matéria bruta, não viva. As ideias de Aristóteles acompanharam o homem pela Idade Média e somente na modernidade foram categoricamente discutidas. Quando o médico e poeta italiano Francesco Redi, 1626-1698, demonstrou no século XVII que não apareciam larvas nos frascos tampados com gaze, onde havia deixado carne em putrefação, a teoria da geração espontânea, ou a biogênese, entrou em controvérsia, abrindo espaço para a biogênese. Conhecido por suas descobertas fundamentais para a humanidade a respeito da fermentação e doenças infecciosas, o cientista francês Louis Pasteur, 1822-1895, testou a hipótese da abiogênese no nível microscópico e confirmou: nem as bactérias produzem-se espontaneamente. Para que elas existam, é preciso um meio anterior. Assim, a vida só poderia acontecer a partir de uma outra, ancestral, integrando uma linhagem de gerações em sequência. Imediatamente de tal constatação brotou um novo enigma. Todas as criaturas provêm de um único antepassado biológico? Na tentativa de elucidar o mistério, o século XX trouxe a concepção do caldo químico. Para o pesquisador russo Alexander Oparin, 1894-1980, assim como para outros bioquímicos, a atmosfera terrestre primitiva era muito diferente daquela que hoje nos sustenta. Nela praticamente inexistia oxigênio, um elemento altamente oxidante, ou seja, reativo, o que poderia comprometer o fabrico da vida. Ao contrário,
Hidrogênio, carbono e nitrogênio eram abundantes e formaram, através de ligações interatômicas, moléculas de metano e amoníaco que, ativadas por descargas elétricas dos relâmpagos e luz ultravioleta, aglutinaram-se em compostos maiores, açúcares e aminoácidos. Finalmente, as moléculas maiores escorreram para os oceanos e outros ambientes aquáticos, aglutinando-se no chamado caldo pré-biótico. Ali, o imprevisto agiu. Por acaso, aminoácidos formaram proteínas, açúcares construíram DNA e RNA, e o material genético arquitetou a primeira célula viva e inteligente. A grande verdade é arrebatadora e escorregadia. Estudiosos imaginam maneiras de comprovar suas teses e a ciência alega que uma singularidade, ou seja, uma obra do acaso, foi a responsável pela transformação mirabolante do material não vivo em estrutura biótica. Na década de 1950, os pesquisadores Stanley Lloyd Miller, 1930-2007, e Harold C. Urey, 1893-1981, promoveram na Universidade de Chicago uma simulação da sopa química primitiva, ou daquilo que se acreditava que ela fosse, e obtiveram como resultado uma goma avermelhada rica em aminoácidos, fonte das proteínas. Aquietou-se a comunidade especializada. A experiência Miller-Uller passou a ser a referência para a explicação da origem da vida encontrada hoje nos livros escolares e especializados. No entanto, a massa de aminoácidos obtida não é, em si, vida. Nenhum experimento conduzido pela humanidade produziu vida de matéria sem vida. Nós não conseguimos comprovar a singularidade. As maiores discussões no meio científico têm se voltado para a evolução das espécies e seus mecanismos de adaptação frente ao meio ambiente, e não para o surgimento da vida em si. A razão é simples. Os pesquisadores não conseguem provar suas teorias. Para essas ocasiões, evocam sempre o acaso. O prêmio Nobel Christian de Duve, 1917, bioquímico, mencionou que o acaso e somente o acaso fez tudo, da sopa primordial ao homem. O biologista Jacques Monod, 1910-1976, outro prêmio Nobel, afirmou que o homem finalmente sabe que está sozinho na insensível imensidão do universo, do qual ele surgiu apenas por acaso. O termo por acaso evoca a noção de através de algo, por meio de acaso, ou a contragosto, é o vocábulo científico para Deus, o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. Grande arquiteto do universo, o Senhor instaura a vida no gigantesco tubo de ensaio que é o planeta Terra. Das menores criaturas ao desfile evolucionário, já comprovado pela ciência, dos mares para a terra, dos peixes para os anfíbios, e répteis, e aves e mamíferos. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:24-25. O texto bíblico discursa sobre os 7 primeiros dias da criação, em uma clara alusão metafórica aos longos períodos de tempo e espaço utilizados pelo Senhor na elevação de sua obra. No 6º dia, nasce o homem, um degrau acima dos grandes primatas. Não o homem moderno, mas o hominídeo, antes de Adão. Deus concebe o homem e a mulher como figuras ainda sem alma vivente, apenas protótipos do que estaria por vir, privados do sopro da vida. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeita-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. O estudo sobre a pré-história vem fornecendo fortes indicações de que os hominídeos sofreram um extraordinário salto evolutivo, passando da condição de homem-macaco para de Homo sapiens sapiens, o homem com inteligência, noções de alma, espírito e existência. No entanto, os pesquisadores ainda não identificaram aquilo que chamam de elo perdido, procurado desde Darwin. Não há ossada pré-histórica que carregue em si a fusão do antepassado rústico com o sapiens, do qual descendemos diretamente. O elo perdido figura na Bíblia e expressa o projeto adâmico. O Criador promove a evolução genética e espiritual, diferenciando, a partir daquele momento, o homem, Adão, de todos os outros seres viventes do globo terrestre. A imagem do pó, argila ou barro dando forma ao homem e o sopro divino extraterreno que o desperta aparece em várias lendas e culturas com nuances muito semelhantes. O sopro é a fonte do progresso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Adão é uma qualidade superior de homem de quem Deus, além de soprar-lhe a vida, interfere diretamente no código genético, utilizando uma de suas costelas como base para os genes de Eva, a primeira mulher de qualidade superior. O homem é colocado em estado de inconsciência para que se realize a cirurgia. Adão é literalmente aberto. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Gênesis 2, 20 e 22. Para satisfazer a existência imortal do casal alimentados com frutos da árvore da vida, o Senhor constrói um fascinante paraíso, o Jardim do Éden, cuja localização gera discussões calorosas entre historiadores e arqueólogos. O território descrito pelas Escrituras nunca conheceu a paz, desde o estabelecimento da civilização sedentária, como nas terras da antiga Mesopotâmia, hoje aproximadamente o Iraque. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pissom, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Gênesis 2, 10, 14. É interessante notar que o Jardim do Éden consistia, em última análise, em um laboratório isolado do resto dos lugares terrenos, onde o Criador cósmico podia manipular suas produções mais avançadas, convivendo inclusive diretamente com elas. Deus passeava com Adão pelo verde, com ele comungava, a ele ensinava o que queria. E em meio à natureza abundante, uma única árvore, contudo, era proibida. Aquela que fornecia total sabedoria aos homens, a árvore do bem e do mal, plantada geneticamente como a árvore da vida. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 15 e 17. O resultado é conhecido. Adão e Eva provam do fruto, se apropriam de verdades exclusivas dos seres celestiais, alienígenas, e são expulsos da redoma protegida e vigiada do Éden, perdendo a dádiva da longa vida, tornando-se de mortais na condição de quem sangra, de quem trabalha na terra para obter sustento. Atente para um novo uso de plural, nós.
Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 22, 24. Dos tempos remotos das cavernas à última era do gelo, as formas primitivas do gênero Homo desapareceram e deram lugar a uma única: o Sapiens sapiens. O mais notável desaparecimento é o do homem de Neandertal, que, ao que tudo indica, foi contemporâneo do homem moderno. Adão pôde, por conseguinte, estabelecer uma modificação das formas homonídeas pré-existentes, na condição de primeiro membro de uma raça espiritual em termos qualitativos, não como o primeiro modelo Homo sapiens, mas evidenciando a morte do protótipo anterior, denunciante do projeto definitivo de Deus. Descortina-se aí o Éden, não o jardim paradisíaco, mas o local de experimentação onde Adão é o escopo. O projeto adâmico segue com uma única interrupção, o dilúvio, quando Noé constrói sua arca. Mas, retornando ao casal expulso do paraíso, Eva dá à luz a Caim e a Abel. Seus descendentes povoam a terra. E, embora sem o direito à vida eterna, seus anos foram muitos. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Gênesis 5:5. Entre 10 e 8 mil anos antes da era cristã, já ocupando todos os continentes, o homem atravessa por milênios uma revolução que irrompe a pré-história e o introduz na história. Trata-se de um período do qual nada sabemos. Não há nada que nos explique o que sucedeu nesse período. Temos apenas conhecimento de que, por todas as partes, da China à América do Sul, da Mesopotâmia ao Egito, da África à Oceania, a humanidade principiou a produzir uma cultura sedentária, a escrever e a edificar poderosas civilizações. Separados por distâncias intransponíveis aos antigos, sem possibilidade humana de contato, os terráqueos dão um salto sociológico, produtivo e histórico, atravessando a Revolução Neolítica, simultaneamente tornando evidente o auxílio de inteligência externa. Não é de se estranhar o fato de que todas as culturas politeístas da antiguidade tivessem em alta estima deuses como a da agricultura, o do milho, o dos trigais, assim por diante. É que, na verdade, esses povos narravam um passado em que os deuses desciam dos céus e lhes mostravam como domesticar sementes selvagens, muito distintas daquelas que manipulamos hoje. O povo hebreu descreveu no Antigo Testamento, além da fase de cultivo da terra, a disputa entre irmãos e o primeiro homicídio do homem adâmico. O assassinato de Abel por inveja é também o choque entre duas forças comprovadamente antagonistas nos primórdios da civilização: os agricultores sedentários, personificados em Caim, e os pastores nômades na figura de Abel. Rejeitando a oferta do lavrador, fruto da terra, o Criador aprecia a oferta de Abel, a ovelha e sua gordura. Os pastores pareciam vencer o embate. No entanto, pela força, Caim se torna único. A humanidade será sedentária, sobrevivendo e lutando pela terra, das épocas bíblicas aos conflitos do século XXI. Até hoje, o homem tenta provar da árvore da inteligência. Quer saber de onde veio, para onde vai e quem é. Enquanto apenas engatinha, julga poder levantar e correr. Quer colocar as mãos na árvore proibida do Éden. Chama os dedos das mãos de ciência e para cada um dá um nome: física, química, matemática, biologia, psicologia. Até hoje o Criador esconde a verdade. Ainda estamos presos no globo, imaginando possibilidades, observando arranha-céus com lupa. Mas seu filho retornará e, com ele, as respostas. A árvore da vida é a árvore da vida eterna, e só se alcança a vida eterna por meio da revelação dos mistérios de Jesus.
Após conhecê-los, o homem terá condições de cumprir sua missão no firmamento, povoar outros mundos e semear vida em outros planetas.